Oi, primeiro ano, tudo bem? Professor Adriano, falando de filosofia aqui mais um pouquinho, mas eu quero lembrar uma coisa importante para vocês. Quando você for fazer o estudo desse vídeo, quando você for olhar a informação, anota tudo, tá bom? Registra a dúvida, a informação que você tiver, porque nós vamos nos encontrar durante a semana, tá bom? Aí a gente consegue sanar algumas dúvidas, falar algumas coisas aí. Não esqueça, tá? Dá uma olhadinha no vídeo, vai anotando, pausa, escreve, para na aula perguntar para mim, tá bom? A gente vai aí ter um encontro ou outro durante a semana, tá bom? Deixa eu pegar aqui agora o material, né, de vocês. Só um minuto, cadê aqui? Primeiro ano, aqui. Bom, como você vê aí, pessoal, a gente vai falar da apostila número 4, tá bom? Vamos falar da apostila número 4 e o que existe aí para a gente dar uma olhada é a questão do empirismo, tá certo? O que é o empirismo? O empirismo ele parte, né, da experiência concreta. Quando você fala um filósofo empirista, é um filósofo que acredita que o conhecimento ele se faz a partir da experiência concreta, tudo bem? Então, empirismo é uma palavra que vai que remete aí a experiências reais, tá certo? Algo mais pragmático, algo mais real, tá bom? E aí a gente tem aí, né, o Francis Bacon, século XVI, XVII, ele vai confrontar a escolástica, sobretudo na figura do Aristóteles, que foi um nome que influenciou bastante esse período na Idade Média, não é? Você percebe que a filosofia, no período da Idade Média, ela passou pelo momento onde você teve um encontro, não é? Uma grande revolução, que foi aí o diálogo entre razão e fé, tá certo? Então, como que a gente vai pensar a questão do Francis Bacon? O Francis Bacon, ele aparece já trazendo algumas observações acerca da escolástica, tá certo? Então, você vai ver na apostila, quando você estiver lendo, lá na apostila número 4, ele vai tecer muitas críticas acerca da escolástica, né? Onde ele acusa, né, Aristóteles de ter impedido o verdadeiro desenvolvimento da ciência. Ele vai tomar por base a teoria do ato e da potência do Aristóteles para apontar e dizer que o conhecimento ele está além daquela perspectiva, tá certo? Ele vai colocar que o conhecimento verdadeiro ele não está no campo da dedução, não é? Que é ali, você vai ver em um dos trechos da leitura, ele dizendo que o pensamento aristotélico estava calcado na dedução, tá? Então ele se opunha a isso aí e ele afirma que a questão da indução a partir da experiência concreta, ou seja, o empírico, ele vai dizer que não, não é? Não é como Aristóteles vinha colocando a questão do ato e da potência. Não é isso. A questão, ela está toda calcada, ela está fundamentada no processo empírico, tá certo? Então, o que acontece aí? Esse pensamento escolástico, ele vai escrever, o Francis Bacon vai dizer que ele entra como um ídolo do ponto de vista da ciência, da reflexão, não é? Eles impedem o encontro com o conhecimento verdadeiro, porque você tem as colocações aristotélicas e você tem o período da escolástica se baseando nessa situação em que Aristóteles trouxe de ato de potência, nessa teoria, não é? Ele vai confrontar e vai dizer que isso foi um grande problema para a ciência, né? Que o Aristóteles não ajudou muito, vamos dizer assim, ele só atrapalhou, né? Então vamos ver aí o que esse empirista, né, Francis Bacon, vai colocar aí acerca dos ídolos, tá? O que ele chama aí de ídolos, tá bom? Então essa teoria dos ídolos do Francis Bacon,
é interessante porque ele vai dividir em 4, tá? Em 4 grupos aí de ídolos, tá bom? Então, ele vai chamar de ídolo o quê? São falsas noções, tá certo? Falsas noções enraizadas em nossa cabeça, tudo bem? Então, para você imaginar agora, né, o que é o seu ídolo? Ah, é aquele cantor que eu queria ser como ele. O que é o seu ídolo? Eu quero comprar uma casa no exterior, porque eu adoro, eu gosto. Então, tudo isso são ideias que ficam na sua cabeça, só que, de alguma maneira, ela é uma falsa noção da realidade. Tá? Ele vai trazer para nós como ídolos uma falsa noção da realidade. E o importante é você sempre relacionar a questão dos ídolos com situações concretas da atualidade ou situações mesmo da minha, da sua, das nossas vidas. Tá certo? Por quê? Porque quando o Francis Bacon traz essa reflexão, ele sugere para que façamos também esse tipo de análise, tá certo? Esse é o que fica para nós, né, na filosofia do Francis Bacon, tá? Então, ídolos, ídolos, acaba aqui na filosofia do Francis Bacon sendo isso daí, né? Essa noção falsa da realidade, maus hábitos, não é? Maus hábitos mentais, preconceitos, essas coisas todas precisam ser quebradas para que nós possamos chegar ao conhecimento verdadeiro, tá? E ele divide aí nos 4 grupos, vamos falando aqui, né, aqui ele tem ídolos da tribo, que é o quê? Como que ele coloca? Falsa noção decorrente das limitações da natureza humana em geral, ou seja, algo que fica ali no grupo, não é? A falsa noção que você acaba adquirindo aonde? No grupo, tá certo? Então você acaba assumindo algumas identidades que na maioria das vezes não tem nada a ver com você, não é? Você assume identidade que não conversa com a realidade que você vive. Você vive em grupo, a tribo, não é? Ali você vai incorporar uma identidade, que no caso, no Francis Bacon, uma falsa noção, né? Decorrente aí das limitações da natureza humana em geral, ou seja, o grupo te dá uma noção da realidade, mas é uma noção falsa, tá? Segundo aí a percepção do Francis Bacon. E os ídolos do mercado, tá? Os ídolos do mercado, ele vai chamar a questão do uso da linguagem, a questão de como que aí entra um pouco das questões ideológicas, não é? Um pouco do que colocam como discurso verdadeiro, tá certo? A força do discurso que acaba influenciando você. E por que mercado, né? Porque a troca, tá certo? Mercado, porque é aquilo que você tem para trocar, que você vai influenciar, tá bom? Todas as vezes que falar em mercado, você fala em troca, tá certo? Então, essa questão de falsas noções decorrentes do mau uso da linguagem. O que seria esse mau uso da linguagem? É você, por exemplo, dizer que bandido bom é bandido morto. Isso aí é um ídolo, né, do mercado. Isso é uma linguagem altamente errada, porque de alguma maneira ela aparece, mas ela não é uma verdade. Como é que você assume uma verdade que não é uma coisa, uma situação real? Porque se bandido bom, se a verdade, não é o discurso, bandido bom é bandido morto, fosse real, não ia ter mais ninguém no mundo. Percebe? Então, assim, a maioria das pessoas estariam mortas, sobretudo os políticos. Então, assim, esse é um exemplo de mau uso da linguagem, tá certo? Eu acho que a gente precisa perceber que alguns discursos precisam ser analisados para que não venhamos fazer o quê? Incorporar verdades absolutas que, na verdade, não passam de mau uso da linguagem.
verdades absolutas que não são verdades, né? Elas se apresentam como verdades. Tá joia? Então, tem aqui, né, os ídolos da caverna, essas questões ligadas às limitações individuais, tá? Então, aí, os ídolos do teatro, noções decorrentes das concepções filosóficas e científicas. Então, o que que acontece? Por que que ele chama de teatro? Não é? Porque no teatro você tem atores, você tem temas, você tem assuntos, você tem uma diversidade dentro de um mesmo contexto, tá? Então, por isso que ele coloca concepções filosóficas, falsas noções decorrentes dessas concepções, tá bem? Então, veja que esses ídolos da caverna, ele conversa bastante com a realidade familiar, não é? Com a realidade que a sociedade tem hoje. Cada um na sua caverna, cada um no seu mundo. Ele traz uma percepção da realidade a partir daí. Tá certo? Então, quando o Francis Bacon identifica esses 4 grupos, ele já está começando a fazer aquilo que é característica principal de um filósofo empirista, que é o quê? Método. Ele é metódico, ele tem bastante rigor dentro da análise, não é? Ele vai dividindo em partes para conseguir analisar com profundidade, com propriedade. Isso é uma característica da filosofia empirista, não é? Aqui você vai olhando uma situação com bastante rigor, com bastante detalhe, não deixando passar nenhum aspecto. Ele divide a situação, analisa cada parte. Você vai ver, olha só, é isso, ó. Então, se o pensamento escolástico não é bom, se o pensamento escolástico é um pensamento muito ruim, na ótica aí do Francis Bacon, como é que nós vamos fazer, então, para buscar o conhecimento? Como nós vamos fazer? Aí ele tem, né, tábuas do conhecimento ou tabela da descoberta. A sugestão que ele traz é muito simples, né, de acordo com o que ele coloca. Ele vai dizer: caminho seguro para encontrar o conhecimento. É importante ter um caminho seguro. É importante ter o domínio da natureza, porque ele vai dizer que conhecer é poder. E você só pode conhecer a partir da experiência empírica. Entende? As experiências, do ponto de vista aristotélico, mesmo platônico, isso para ele não tem validade, não é? Para ele não tem legitimidade, tá certo? Então, ele vai colocar o quê? Tábuas, né? Informações, orientações, documentos que ajudam a perceber. Então, ele coloca o primeiro aí, a tábua da investigação, negação e comparação. Então, são 3 textos, 3 tábuas, não é? 3 momentos. Então, primeiro você vai investigar, vai perguntar, é ou não é? Você vai negar o que você vê para buscar conhecer, vai aprofundar, vai analisar e vai comparar. É um meio de garantir que o método observado para buscar o conhecimento seja feito considerando, levando em consideração, levando em conta todos os detalhes, né? Então, você vê que ele sugere esta situação de análise no lugar do que a escolástica trazia, não é? O momento da razão, da fé, o pensamento aristotélico e tal. Então, ele vai ignorar tudo aquilo e vai sugerir esta situação, que vai passar pelo método indutivo, tá certo? Observação, organização dos dados, hipótese e experimentação. Então veja que a filosofia dele é uma filosofia bem fundamentada em métodos, tá? É uma filosofia bem fundamentada em teorias que precisam trazer algo pontual, que precisa organizar um método, que precisa levantar critérios rigorosos de análise.
é um estudo filosófico bastante fundamentado na questão da análise dos dados e dos registros dos fatos, onde ele vai conseguir, como posso dizer, colocar num método mesmo, né? Ele vai ser, ele estabelece metodologias de análise, não é? Ele é um pensador que vai conversar com uma análise bastante pragmática, tá? Muito, muito, muito empírico, tá certo? Então, o importante aqui é você perceber que a ciência, o desenvolvimento da ciência, ganha bastante com isso. Porque quando você vai para o laboratório, você vai para um laboratório de microbiologia, por exemplo, você vê que tudo o que ele diz aqui é o que vai aparecer por lá. Método, observação, organização dos dados, hipótese, experimentação. Percebe? Então, a partir da filosofia, ele contribui com o método científico. Tá certo? Ele traz uma contribuição super importante para que haja rigor na ciência, para que haja critério, em primeiro lugar, para que haja rigor e uma avaliação que seja a mais próxima da realidade possível. Tá certo? Não quer dizer aqui que se fizer isso vai dar tudo certo 100%. Não. Mas fazendo isso, você garante uma possibilidade maior de acerto. Tá certo? Então é importante sempre que você estudar Francis Bacon, você saber que ele tem uma ligação muito grande, né, com química, física, biologia, onde você encontra método, onde você tem um trabalho rigoroso, científico, você vai ver que tem aí uma influência marcante deste pensador, este filósofo aí, não é? O Francis Bacon. Tá bom, gente? Então veja que ele começa confrontando a escolástica, ele vai trazer uma profundidade de análise, ele vai dizer que a ideia de Aristóteles é bastante no campo ainda superficial diante do que ele quer buscar, tá certo? Vocês conhecem bem a teoria do ato e da potência, não é? E o Francis Bacon ele sugere uma outra possibilidade de análise. Tá bom? Olha só, lá na apostila 4 tem o texto falando dele, tudo certinho. Eu coloquei algumas partes aqui, as partes principais e tal. Se você tiver dúvida, me fala, me coloca, traz aí para a aula na semana, a gente conversa e esclarece tudo isso. Tá bom, pessoal? Valeu, gente. Muito obrigado aí. Até mais, gente. Beijão. Tchau, tchau aí.